Fala galera, WhiteZX aqui e hoje vamos fazer uma análise do capítulo 1178 de One Piece, um capítulo que está insano, rapaziada, bora conferir ele. Então, antes de a gente começar a falar dele, pegue seu martelo Ragnir e dê um porradão no like ao estilo Loki, rapaziada. E fique até o final do vídeo para não estar perdendo nada sobre o capítulo. E se você gostar, já sabe, né? Considere entrar no meu bando se inscrevendo aí no canal. No canal de games tá aí na descrição, o TikTok do canal também tá aí na descrição. Mas antes da gente conferir esse capítulo, roda aí. E bom, bora começar aqui com o nosso pedido de capa. E rapaziada, aqui nós temos hoje o Eustácio Capitão Kid, né? O Kid sendo perseguido por um touro numa torada, rapaziada. E aí sim, é umas coisas bem aleatórias mesmo, assim como eu falei no último vídeo, sim. Grandes partes dos pedidos de capa são assim, aleatório e mais cômico assim, rapaziada. E é algo bem legalzinho, mas rapaziada, como eu falei, pedido de capa geralmente não agrega nada pra história, né? Diferente das histórias de capa, que sim agregam e exploram aí o world build, digamos assim, né? Mas, enfim, grande parte dos pedidos de capa, rapaziada, eles são mais cômicos, assim, mais engraçadinho, né? E o que é um pedido de capa, rapaziada? É um fã que faz um pedido para o Oda desenhar algo e ele decide adaptar esse algo na forma das capas do seu capítulo, né? Mas enfim, agora bora conferir o capítulo realmente. Bom, o capítulo se inicia com Luffy e Loki confrontando Gunko, que estava possuída pelos poderes de Mu. Luffy, na sua forma Gear 5, pega o Usopp e Brook e leva para seus companheiros que estavam ali perto. Ele pede para eles cuidar dos dois. Frank pergunta se Luffy estava precisando de ajuda. Luffy diz que se as coisas piorassem, ele iria precisar, e que era para eles manter distância, afinal Loki iria destruir tudo que estava pela frente. E o Sanji também faz uma piadinha aqui, dizendo que Luffy era o sujo, falando do mal lavado, porque afinal de contas o Luffy é um pouco assim também, né? Um pouco, mas beleza. É uma cena bem cômica no meio desse início de combate. Já no núcleo de Imu, ele estava lutando com Loki na sua forma de dragão negro. Loki prepara um ataque colossal de raios e dispara, fazendo uma enorme explosão. Enquanto isso, Imu diz que, abre aspas, um navio de povo gigante foi avistado há muitos anos e seu capitão era extremamente grande. Contudo, aqueles que se movem pela densa névoa buscavam atacar somente navios do governo mundial. Fecha aspas. E aqui, galera, ele provavelmente se referia ao Loki nos tempos que ele estava no mar, antes de ser capturado pelo Shanks. E bom, seguimos então. Luffy volta ao palco da luta com seu Gear 5 ativado e dizendo que seria ele a enfiar porrada no Imu. O homem tá pouco ansioso, né, pra luta final. Mas beleza, prosseguindo aqui. Bom, Imu diz que na mesma época, rapaziada, ele fala aquela fala anterior que eu acabei de citar pra vocês. Mas ele diz também que havia rumores, rapaziada, de uma gigantesca criatura alada. Ou seja, essa informação praticamente confirma que anteriormente, rapaziada, naquela frase que ele falou, ele se referia ao Loki mesmo, né? Eu vi a galera, um pouco da galera da fandom, achando que era o Harold, mas igual eu falei, não tem como ser o Harold, rapaziada. Porque o Harold morreu há muitos anos atrás ali, ele provavelmente se referia ao Loki mesmo por conta do fruto, né, da criatura alada que ele fala. E outra, o Harold atacava navios de pirata, rapaziada, navios de pirata. E ali é citado que ele tá atacando navios do governo mundial. Entenderam a diferença um pouquinho? Um pouco da galera confunde por conta de ser um capitão gigante que ataca embarcações na névoa, né? Que o Harold fazia exatamente isso também, né? Mas enfim, vamos dar continuidade, rapaziada. Mas enfim, dando continuidade, Luffy chega e confronta Imu, dizendo que como ele ousou atacar seus companheiros. E Loki diz que Imu estava muito pequeno, ou seja, a forma colossal de Loki estava atrapalhando ele nesse PVP que eles iam tirar agora, né, rapaziada. Luffy parte pra cima e de repente emerge uma sombra do corpo de Gunko. E o nosso Deus Sol se espanta com uma cara bem engraçada, mas enfim. Imu emerge se fundindo, digamos assim, né, com a Gunko, né, rapaziada. E assim como ele fez com Gorosei em God Valley, ele diz que seria ótimo também. Ele diz que seria ótimo se Luffy e Loki sumissem assim como o nosso lendário Capitão Gold Zebek. Ele fala que seria ótimo se Luffy e Loki sumissem como Rocks, rapaziada. E Imu usa os seus tentáculos, mano, os seus tentáculos ali, mas digamos assim, né, e acaba espetando, rapaziada. Espeta Luffy e Loki e ativa sua habilidade especial chamada Dome Reverse. Mas antes ele diz a seguinte frase: em troca de uma parcela de vossas vidas, considerei um poder maior ainda. Em troca disso tudo, passará a odiar um ao outro.
Ele fala isso pro Luffy e pro Loki, né, mano? Muito da hora mesmo. Ele ativa seu Dome Reverse, que não tem efeito nenhum em Luffy e Loki. O Chapéu de Palha ataca o governante do mundo, usando uma habilidade nova, mano. Pelo menos eu não lembro dele usar, né, mano? Se ele usou já essa habilidade, deixe aí nos comentários. Ele ativa uma habilidade chamada Gomu Gomu no Down Gatling, mano. Muito da hora mesmo. E Loki diz que por Imu ter ficado menor, ele não conseguiria lutar naquela forma. Ou seja, ele vai para a forma humana, né? Mas antes disso, ele pergunta e confrontando o Imu, né? Se ele havia mencionado o Rox de Zebek. Lembrando, o nosso capitão Rox de Zebek é ídolo de Loki, né, mano? Criando um paralelo ali com Luffy e Shanks, né, mano? Imu diz que aquilo já era esperado e que eles realmente são, e não completa a frase. Luffy dá uma chuva de socos poderosos em Imu, usando obviamente hack avançado. Imu fica igual uma peneira depois do ataque do nosso querido Chapéu de Palha. E Loki, em sua forma humana, salta com seu martelo Ragnir em mãos, dizendo para Luffy sair da frente. Loki desfere um golpe poderoso de gelo chamado Niflheim, fazendo uma referência direta à mitologia nórdica a qual o arco de Elbaf tanto se inspira. Loki congela Imu e aparentemente o combate se encerra ali. Luffy fica naquela forma velha depois que desativa seu Gear 5, perguntando o porquê o Loki tinha acabado tão rápido com o oponente, mesmo sem ele ter acabado de bater nele. Loki diz que aquele método foi o jeito melhor. Já nas vilas de Elbaf é mostrado os incêndios sendo apagados e os moradores comentando sobre a real história da morte do rei Harold. Eles achavam que era o Loki que havia matado o rei, mas agora sabem a verdade. Já na Vila Oeste, os guerreiros gigantes ainda estavam enfrentando os gigantes do Dome Reverse. Zoro se prepara para acabar com os gigantes, mas de repente chega Chopper na sua forma monstro e ainda dá um golpe em cada gigante, revertendo as suas transformações. Um detalhe curioso, rapaziada, ali a gente consegue ver a silhueta do demônio maligno saindo dos gigantes. Muito legal mesmo, né? A gente tem que prestar um pouco de atenção nisso aí. Zoro diz que Chopper consegue fazer isso porque ele era um bom médico. Que momento cômico, meus amigos. Mas beleza. Chopper reage ao elogio de Zoro, como sempre, daquele jeitinho dele, ofendendo e ficando com vergonha. Mas já no núcleo da Robin, ela e seu amigo Jaguar de Sal chegam na biblioteca de Elbaf e notam que a mesma havia pegado fogo, mas não há nenhum sinal de livros queimados e todas as prateleiras estavam vazias. E a coruja Biblo havia sumido. Já no núcleo do nosso querido cozinheiro, eles estão com Killigan preso. Killigan pensa o que aconteceu com Imu-sama, e Sanji e Frank conversam sobre o que aconteceu em Elbaf, dizendo que os Cavaleiros de Deus haviam feito uma enorme bagunça mesmo sendo apenas 3 deles. Já no limite da Vila Oeste, vemos uma pegada colossal que provavelmente era de Loki na sua forma dragão, e vemos também o outro Cavaleiro de Deus, Somers, que estava todos despedaçados juntando suas partes. E galera, ali a gente vê o coração dele, que aparentemente é meio ciborgue. Isso é uma revelação muito interessante, mas seguindo com o capítulo, vemos Luffy novamente. Ele ainda está na sua forma velha. Ele está pedindo comida a Loki. Loki diz que é só ele ir até a vila e que ele não pegaria nada para o Chapéu de Palha. E questiona a aparência de Luffy também. Luffy pede para Ragnir então, e que cena de One Piece pré-time skip, não é mesmo, mano? Muito engraçado, o Luffy pedindo comida pro martelo lá, pro esquilo, né? Ragnir. Mano, muito da hora mesmo, eu vou incluir nessas cenas meio pré-time skip One Piece novamente, mas... Enfim, então a gente vê o bloco de gelo em que Imu estava preso, e vemos ele sumindo aos poucos. E vamos para o castelo Pangeia em Mary Joyce. Vemos escombros aos arredores do castelo, e dentro da sala das flores, Imu chama um Gorosei, e diz que ele irá se ausentar da Terra Sagrada por um tempo. E o nosso capítulo se encerra aqui. Então, rapaziada, o capítulo se encerra nesse gancho absurdo. E aí, curtiram o capítulo? Já comenta aí embaixo. E considerem entrar pro meu bando se inscrevendo no meu canal. E já sabe, né? Se curtiu, já solta um Niflheim ao estilo Loki aí, rapaziada, no like. Mas esse foi o vídeo, o canal de games aí na descrição. Esse foi o vídeo, valeu, falou. E eu fui. Até o próximo capítulo.